Bom, vamos então tentar resolver a nossa equação homogênea, criar um método, criar uma forma de chegar na solução, tá? Então a gente vai tentar utilizar dois tipos de substituição. Cada uma desses tipos de substituições geram soluções diferentes. Então eu vou pegar uma, tá? Eu vou pegar essa primeira e vou utilizar ela, e essa daqui vai ficar de exercício para que vocês desenvolvam a fórmula, seguindo o mesmo raciocínio que eu vou seguir aqui para de vermelho, tá ok? E a ideia aqui vai ser pegar essa mudança de variável, tá? E transformar ela numa equação separável, tá? Uma equação separável de primeira ordem. Como eu sei resolver equações separáveis de primeira ordem, aí eu pego e resolvo, certo? Então vamos lá, eu pego a minha y igual ao x e a primeira coisa que eu vou identificar, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso daqui, ó. M de xy é igual a m, correto? De x, o x, certo? Como essa função ela é homogênea, você vai conseguir reescrever essa função aqui, ó. Olha só, reparem que você pode reescrever ela assim, ó. Ó, prestem atenção. X vezes 1, vírgula, x vezes u. Onde a minha variável x está trabalhando, tá? Está trabalhando como se fosse aquela variável t na definição de funções homogêneas, certo? E vamos supor aqui que a m e a n, por ser uma equação homogênea, vamos pensar aqui que elas sejam de grau n, tá? Tem que ter o mesmo grau para ser homogênea. Então, eu posso pegar como x está fazendo trabalho da minha t, eu posso colocar esse x para fora da minha função. Então, essa função se torna uma função desse tipo, por ser homogênea, tá? Então, isso daqui acontece também na minha n de xy, isso daqui vai ficar n de x, o x igual a n x vezes 1, x vezes u. Isso daqui vai ficar x elevado a n vezes n maiúsculo, 1 u, certo? Devido, né, isso daqui acontece devido à homogeneidade, devido mn serem homogêneas de mesmo grau, tá? No caso de grau n, que eu estou supondo. Correto? Antes de substituir essas duas expressões na minha equação 1 aqui, eu vou derivar isso daqui com respeito a x, tá bom? Então, eu vou derivando com respeito a x. Vou derivar essa expressão. Isso daqui é a nossa mudança de variável, tá? Essa aqui é a mudança de variável que eu estou fazendo. Derivando com respeito a x vai ficar assim, ó. Lembrem que eu estou usando a regra, eu tenho que usar uma regra aí. A regra do produto, né? Então é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Certo? Ok? E o que eu vou fazer agora vai ser multiplicar tudo por dx. Então eu vou ter a expressão de dy. A minha dy vai ser igual a... multiplicou tudo por dx, vai simplificar. Então vai ficar x du mais u dx. Então eu tenho, olha só, eu tenho essa expressão que eu vou chamar de asterisco, essas duas expressões, e eu tenho essa segunda aqui que eu vou chamar de dois asteriscos, certo? Eu vou substituindo um asterisco e dois asteriscos em um, temos. Substituir, pessoal. Então, eu vou pegar esse camarada, vou colocar aqui, vai ficar x elevado a n, então vai implicar x elevado a n, n, m de 1, u, certo? Dx, o que eu tenho como expressão, tá?
Esse aqui que eu vou substituir no meu 2 asterisco, tá? Ok? Aqui é meu primeiro um asterisco e um asterisco. Continuando, vamos lá. Mais x elevado a n, n, 1, u. Aí eu ponho toda a minha expressão do dy, que é quem? É x du mais u dx igual a zero. O próximo passo vai ser dividir essa daqui. Então, qual que é o objetivo aqui de toda essa conta? Se vocês repararem, a minha m e a minha n agora, quando eu consigo entender a homogeneidade dela, ela se transformou numa função apenas da variável u, certo? E aqui na minha diferencial, nos meus elementos de derivação, aqui nos meus elementos u e meu elemento x, toda essa equação só ficou dependendo de x e de u, certo? Então o que eu vou fazer agora é dividindo por x elevado a n. Então você vai pegar toda essa expressão e dividir. Então você vai dividir esse cara por x elevado a n. Você vai dividir todo esse camarada aqui por x elevado a n. E 0 dividido por x elevado a n. Simplificações são possíveis por causa da multiplicação, certo? Tá ok? Então você vai ter m1u. Esse aqui vai ficar se, somente se. m1u dx, certo? Mais, distribui já, pessoal, agora. Distribui esse camarada aqui. Isso aqui vai ficar x n1u du mais u n1u dx igual a zero, tá? Vou pular para o próximo slide aqui e vou fazer o que, tá? Reparem vocês que eu tenho dx em evidência. Então o objetivo agora é isolar, pôr em evidência dx, tá? E fazer o que? E fazer minha separação de variáveis. Vamos reescrever, né, para que a gente possa... Ah, aqui já faltou, só um minuto aqui, tá? Continuando, porque eu tinha esquecido ali de adicionar um slide. Bom, olha só, então como eu falei, né, agora nós vamos pegar esses termos aqui, colocar em evidência. Então vai ficar assim, ó. Vamos repetir esse camarada, vai ficar x n1u du igual, a mais, a parênteses. O que vai ficar dentro do parênteses aqui pra gente, né? Vai ficar uma m de 1u, certo? Mais u, n1u, fecha colchetes, dx, igual a zero, certo? Vou passar este termo para cá. Então esse aqui vai ficar se, somente se, x n1u du igual a menos m1u mais u n1u dx. Dx. Certo? Reparem vocês, pessoal, que ó, isso daqui depende só de u. Isso aqui só depende de u, tá? Depende só de u. E toda essa expressão que está em colchete também só depende da variável u. Então o que eu faço? Eu vou fazer a separação das variáveis, tá ok? Então eu vou passar esse camarada dividindo aqui e vou passar o x dividindo. Então vai ficar assim, ó, separamos as variáveis. n1u dividido por mais u n1u du igual a menos dx sobre x. Separamos as variáveis. Esse daqui é uma EDO de primeira ordem. Uma EDO de variáveis separáveis de primeira ordem, tá? Uma EDO de primeira ordem de variáveis separáveis. Eu não consigo falar... ela não vai ser linear, né? Por causa desse termo u aqui, né? De variáveis
separáveis, tá? É comum nos livros multiplicar por menos 1 e colocar esse termo no primeiro membro. Então é só reescrevendo como está no livro aí. Dx sobre x é igual a menos n1u dividido por m1u mais u n. Então, pessoal, olha só. Quando você tiver a sua equação homogênea, a primeira coisa que você vai fazer vai ser escrever ela como sendo m de 1u, mudar aí as variáveis, e essa daqui também, n de 1u, certo? Se você entender como escreve essas funções aqui, você pode utilizar direto essa fórmula, né, que nós obtivemos aqui para as equações homogêneas, tá? Substitui aí o n e tal e integra, né? Integra dos dois lados. Aí o próximo passo aqui seria integrar dos dois lados, mas aí eu preciso de exemplos específicos para poder estar trabalhando aí, certo? Então, primeira coisa, você vai identificar primeiro, identificar se elas são mesmo homogêneas, né? Se elas são mesmo homogêneas de mesmo grau, tá? E tentar aplicar essa fórmula. Só que dependendo da complexidade da EDO, às vezes essa mudança não é tão efetiva que nós trabalhamos. E aí nós temos que trabalhar com essa mudança, certo? Se nós temos então que trabalhar com essa mudança, vocês têm um exercício aí para fazer para chegar em uma fórmula parecida com essa, só que na variável v e tem mudanças aí, tem coisas diferentes aqui, tá? Ok? Então aqui fica de exercício em verde para vocês poderem resolver. E aí, né, depende da complexidade da EDO, né, e como que vai ficar a complexidade dessa equação de variáveis separáveis para integrar, tá? Isso tudo depende do exemplo, do exercício, certo? E a gente vai partir agora para os exemplos.